Olá, tudo bem? Resumo da aula anterior. Na aula anterior, nós quisemos chegar ao nosso primeiro dispositivo eletrônico que nós fizemos juntando um semicondutor dopado tipo P com um semicondutor dopado tipo N. Depois disso, nós analisamos a velocidade do elétron, como o elétron se move dentro do semicondutor, para nós entendermos melhor os princípios de funcionamento do semicondutor. O que nós encontramos? Nós encontramos que nós temos uma velocidade térmica, dada a temperatura Vt, que é muito alta. Nós também temos, além de Vt, Vd, velocidade de deriva, porque o elétron vai derivando para a direita quando nós aplicamos um campo elétrico. Mas essa velocidade de deriva tem um valor muito baixo. E o que acontece com essas velocidades? Por que a velocidade são componentes, nós temos essas duas velocidades, mas a velocidade térmica ela é muito alta. Por quê? Vocês conseguem pensar o porquê? A velocidade térmica é muito alta porque o elétron é muito leve. Assim que ele ganha temperatura, ele fica muito rápido. A velocidade térmica é alta porque o elétron são leves. Os elétrons são leves. E a velocidade de deriva? Por que ela é baixa? Por que a velocidade de deriva é baixa? A velocidade de deriva é baixa, ela é baixa porque nós temos, se nós integrarmos o número de elétrons que tem e a carga deles, quanto que precisa se mover para dar 1 ampere, 2 amperes de corrente? Muito pouco precisa se mover. Então a velocidade de deriva ela é baixa porque os elétrons são numerosos. Então a velocidade de deriva é baixa porque os elétrons são numerosos. Tá? Lembrar disso é importante. Velocidade de saturação. O elétron, outra coisa que nós vimos é que a velocidade de deriva, ela se satura conforme o campo elétrico aplicado. O que acontece é que, mesmo que nós operamos a 5, 3, 2 volts nos processadores, como o MOSFET está muito altamente integrado, ele ficou tão minúsculo que a tensão que eu aplico, a tensão é baixa. Mas e o campo elétrico? Se o MOSFET é pequeno, eu passo essa distância aqui embaixo, eu tenho um alto campo elétrico mesmo com uma tensão muito baixa, porque ele está altamente integrado. A sua miniaturização agora faz sentido e agora o meu campo elétrico passa a ser tão forte que a minha velocidade Vd, o crescimento dela não acompanha o campo elétrico, porque ela começa a crescer, a velocidade de deriva começa a crescer, eu começo a ter mais colisões. Essas colisões a mais, elas começam a atrapalhar a minha velocidade. A velocidade térmica nos dá muitas colisões, mas a velocidade de deriva, se ela for alta, também começa a propiciar mais colisões e eu vou à saturação. Velocidade Vsat, velocidade de saturação, tá? Vsat, ok? Outra conclusão importante que nós chegamos é que quando nós fizemos os nossos dispositivos, nós vimos que se nós temos uma barreira grande e nós integrarmos aqui a área acima da barreira, quando nós abaixamos essa barreira, esses são os elétrons que conseguem atravessar para o meu outro semicondutor. E o que acontece é que, antigamente, antes de nós baixarmos essa barreira, nós tínhamos uma outra barreira maior. Com a barreira maior antiga, somente esses eram os elétrons que conseguiam atravessar, mas eles só cancelavam a corrente de geração térmica de elétrons no semicondutor. Agora, essa área são os elétrons que conseguem atravessar a mais do que os que cancelam a corrente. Então, essa área são os elétrons que conseguem atravessar o meu condutor, o meu diodo, por exemplo, para ganhar uma corrente extra, a corrente líquida que nós falamos. Então, essa área é proporcional à corrente no diodo ID. O objetivo da aula de hoje é nós chegarmos no nosso transistor, nós vamos rumo ao nosso transistor. Para nós chegarmos no nosso MOSFET, antes nós temos que dar um passo atrás para entender melhor o MOS capacitor, o capacitor MOS. O capacitor MOS é um sanduíche em que nós temos... O capacitor MOS é um sanduíche em que nós temos... Aqui nós vamos ter um condutor aqui em cima, um isolante aqui no meio e embaixo um semicondutor. Então aqui é um semicondutor, condutor, isolante, semicondutor. O condutor normalmente é o metal, tá? Ou o metal ou algo altamente dopado tipo N que se comporta como um metal. Mas o condutor é o metal.
O isolante nosso normalmente é o óxido de silício, quando nós fazemos transistor de silício. Por quê? O óxido de silício é altamente integrável. Você está fazendo quando você está fazendo o seu wafer para produzir o seu chip de silício, é altamente mais fácil integrar com óxido de silício. Então aqui normalmente é óxido, tá? Aqui embaixo é o semicondutor. Então, por isso, capacitor MOS. Ele é metal óxido semicondutor. Vamos analisar ele com a referência aqui e aqui eu vou aplicar uma tensão. Eu vou chamar essa tensão de VG. Por acaso, na verdade não é por acaso. Mas eu vou chamar essa tensão de VG que vai ser a tensão no gate do meu transistor, tá? Esse é o transistor MOS, é o capacitor MOS, tá? Vamos analisar o capacitor MOS em termos dos diagramas de banda que ele forma. Como são os diagramas de banda? Bom, nós temos o diagrama de banda do metal, do óxido e do semicondutor. O diagrama de banda do metal, como ele ficaria? Bom, nós temos... Em um metal, como os elétrons estão? Bom, nós temos elétrons livres, que nós podemos dizer que eles estão livres na banda de condução. Eles estão livres para se movimentar dentro da banda de condução. Veja, a condução é uma banda em que nós temos aquela banda, os elétrons ocupam aquela banda, eles podem andar dentro daquela banda, eles não podem sair do metal. Imagina um pedaço de metal e que eu tenho um elétron livre ali para conduzir, ele está livre para conduzir. Mas para eu arrancar esse elétron do metal efetivamente para o vácuo, por exemplo, eu preciso de uma energia a mais, eu preciso de subir o nível de energia para eu ir para a energia que nós chamamos de EVAC. EVAC seria energia para o vácuo, a diferença de energia que tem entre um elétron que está ali na nossa banda de condução da energia para retirar esse elétron que ele teria no vácuo. Para o óxido de silício, que é um isolante, lembre, um isolante eu tenho também o meu nível, a minha energia da banda de condução, que está longe da minha energia da banda de valência. Tá? Eu estou longe da minha camada de valência para a minha camada de condução. Tá? Mas mesmo assim, mesmo em um isolante, se eu tenho um elétron que ele ganhou uma energia que ele conseguiu saltar para a banda de condução, ele consegue conduzir dentro do isolante, ele não consegue sair do isolante. Para ele sair do isolante, ele tem que sair da banda de condução, ele tem que vencer mais um passo, mais um degrau de energia para ele ir efetivamente para EVAC, para a minha energia do vácuo. Tá? Ele precisa sair, vencer mais um passo para o vácuo. No semicondutor é a mesma coisa. Eu também tenho uma diferença menor, claro, entre a minha banda de condução e minha banda de valência, mas também no meu semicondutor eu preciso, um elétron estando conduzido, ele ainda precisa ganhar uma energia para ele conseguir sair do semicondutor e ir para o vácuo. Tá? Tá. Vamos juntar esse capacitor MOS. Vamos juntar esses três materiais e ver como os diagramas de banda se comportam. Tá? Para juntar esses três materiais e ver como o diagrama de banda se comportam, nós vamos fazer duas assunções. Nós vamos assumir duas coisas e vamos deixar ela bem fixas aqui no quadro. As duas assunções eu vou colocar aqui. Nós vamos assumir que... Primeira coisa que nós vamos assumir. Nossa primeira assunção, nós vamos assumir que dentro do meu chip de silício, dentro do meu wafer aqui, dentro do meu capacitor MOS, eu não tenho nenhum ponto formador de cargas extra que vai me dar cargas extra livres, cargas livres extra. Nenhum local aqui vai ser um centro formador de cargas, gerador de cargas livres que vai me dar cargas a mais aqui dos que já são formadas aqui que nós conhecemos no nosso semicondutor. Tá? Então eu não vou ter aqui, nós vamos assumir que não há mecanismos extra de geração ou formação de cargas
portadores livres, melhor, portadores livres. Tá? Para ir para a segunda função, nós precisamos completar o nosso quadro. Eu tenho aqui um nível Fermi intrínseco para o meu semicondutor, nível Fermi para o semicondutor intrínseco EI. Tá? E além do nível Fermi para o semicondutor intrínseco EI, eu tenho o meu nível Fermi comum aqui do meu semicondutor. Eu vou desenhar ele em vermelho aqui para vocês verem melhor. Vou desenhar ele aqui. Nível Fermi EF do meu semicondutor. Ele está acima do meu semicondutor intrínseco, o que quer dizer que eu assumi que esse semicondutor é tipo N. Tá? Tipo N, meu semicondutor aqui. Tá? A segunda assunção que nós vamos fazer tem a ver com o que nós vamos definir aqui agora. Existe uma função que ela é descrita, a energia de Fermi, para eu sair da energia de Fermi para a energia do vácuo, eu gasto um delta aqui de energia, meu diagrama de bandas é um diagrama de energias, de elétron, tá? Esse nível de energia, do meu nível Fermi até a energia do vácuo, nós chamamos de função trabalho. Então, eu tenho aqui uma função trabalho, fisão maiúsculo M do metal. Eu tenho aqui também uma função trabalho, tá? Fisão maiúsculo S do semicondutor, função trabalho. Bom, além da função trabalho, existe afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? Da energia da banda de condução para a energia do vácuo, você chama de afinidade eletrônica, essa energia. Eu vou tentar desenhar de vermelho para ficar melhor. Então, ela é chamada de Ki é I, por exemplo, do meu isolante, tá? E eu tenho um Ki aqui também, S do meu semicondutor, afinidade eletrônica. Qual que é a diferença da afinidade eletrônica para a função trabalho? Função trabalho pode mudar. Se eu dopo aqui o meu semicondutor tipo N, dopo mais, dopo menos, ou tipo P, dopo mais ou dopo menos, eu vou mudar meu nível Fermi. Mudando meu nível Fermi, eu mudo minha função trabalho. Já o Ki, ele não muda. O Ki, dopado ou não, eu tenho um Ki para cada material. Ele é dependente somente dos átomos, dos materiais que são formados. Se é de silício, eu tenho um Ki exato, tá? Segunda assunção que nós vamos fazer segunda coisa que nós vamos assumir que o meu fisão M é igual ao meu fisão S. Assunção de banda plana. Eu tenho aqui um plano da energia do meu nível Fermi. O meu nível Fermi para o metal está na mesma reta que o meu nível Fermi para o semicondutor. Assunção de banda plana. Essa assunção de banda plana, ela é que a minha função trabalho do metal, fisão M é igual a fisão S. Fisão M é igual a fisão S. Isso aqui é a assunção de banda plana. Tá? Nós temos aqui as nossas assunções. Tá? Essas duas assunções aqui vão nos gerar alguma coisa lá na frente. Vamos juntar aqui então esses três materiais. Bem, quando eu junto os meus materiais, o diagrama de banda deles fica dessa maneira, em que eu tenho meu nível Fermi semicondutor intrínseco e na mesma reta aqui do nível Fermi do metal, eu tenho o meu nível Fermi para o semicondutor. A minha assunção de banda plana é que o meu nível Fermi para o metal está na mesma reta que o meu nível Fermi para o silício, tá? Então eu tenho aqui os níveis Fermis em uma banda plana. Vamos aplicar tensão? Aplicando tensão, primeiramente aqui no meu capacitor MOS. Como que seria aplicar tensão no meu diagrama de bandas? Se eu aplico uma tensão, eu vou aplicar uma tensão no metal e aqui o meu semicondutor vai estar na referência. Aplicando uma tensão positiva, eu puxo o meu diagrama de banda para baixo e uma negativa, como é de elétrons no meu diagrama, eu empurro ele para cima.
Vamos aplicar primeiro uma tensão positiva, VG maior que zero, e ver o que acontece. Se eu aplico aqui uma tensão VG maior que zero, como vai se comportar? Bom, maior que zero, então eu puxo o meu condutor para baixo. No entanto, o meu condutor, ele vem inteiro para baixo. Eu não tenho campo elétrico aplicado dentro do condutor. Então ele vem retinho aqui, todo ele vem para baixo de maneira reta. E eu tenho o meu condutor vindo aqui para baixo. Aqui é a minha energia do vácuo, eu vou colocar aqui, EVAC, tá? E aqui é o meu nível Fermi, passa a estar mais embaixo. Nível Fermi para o metal. Tá? Como que vai estar o isolante? O isolante, eu vou ter uma tensão VG maior que zero aqui nesse lado, e no outro lado uma tensão menor que zero. Lado esquerdo é menor que zero, a direita é maior que zero. Então o que vai acontecer é que eu vou ter um campo elétrico aplicado no meu dielétrico e ele vai curvar. Ele vai curvar aqui de maneira a ficar desse modo. Eu vou fazer uma curva aqui. Esse é o meu isolante. Ele vai curvar porque eu tenho um campo elétrico aplicado nele, que eu tenho cargas positivas aqui, cargas negativas aqui. Tá? Mas ele fica retinho. Ele fica linearmente distribuído aqui, porque o campo elétrico é igual dentro do isolante. Eu não tenho cargas dentro do isolante. O material isolante, dentro dele, não tem cargas positivas ou negativas. Então, o campo elétrico dentro do meu material isolante, ele é constante. Como ele é constante, aqui ele se curva linearmente. Agora aqui eu tenho o meu semicondutor. O meu semicondutor já tem cargas livres dentro dele. Como eu tenho cargas livres dentro do meu semicondutor, não necessariamente ele precisa se curvar de maneira a ficar uma reta aqui. Ele pode se curvar de uma maneira diferente. Tá? Ele pode fazer uma curvatura não tão reta. O que nós vamos ter aqui então, no meu semicondutor, como ele tem cargas livres, ele pode desempenhar uma certa curvatura dessa maneira. Tá? Apresenta uma certa curvatura. Tá? Esse é o meu material semicondutor. Aqui eu tenho uma energia de valência, energia de condução, EVAC. Aqui eu tenho meu nível Fermi, semicondutor intrínseco, EI, e o meu nível Fermi para o meu semicondutor vai estar aqui. No equilíbrio térmico, o meu nível Fermi vai estar constante aqui no meu semicondutor. No equilíbrio térmico, chega no equilíbrio térmico, ele vai ficar constante. Aqui é o meu nível Fermi do semicondutor, vou colocar aqui EFS. Tá? A distância aqui, eu tenho uma certa distância, e a distância que eu tenho aqui do meu nível Fermi intrínseco para o nível Fermi do semicondutor, essa distância aqui, ela é dependente do nível em que eu dopei o meu semicondutor. Se eu tenho essa distância aqui, e ela se aumenta aqui nessa região, o que ocorre aqui? Quando eu puxei quando eu comecei a aplicar uma tensão negativa, essa distância aumentou, de maneira que aqui ele se porta como um semicondutor mais altamente dopado tipo N. Aqui ele se porta como fortemente dopado tipo N. Ele não é, ele se porta nessa região aqui, na interface entre isolante e o meu semicondutor. Tá? Como que está o meu capacitor MOS? Vamos pegar esse capacitor MOS, deitar, esticar ele aqui e desenhar ele aqui como que ele vai ficar. Ele vai ficar dessa maneira, em que na direita aqui eu estou na referência, e aqui nessa região de baixo eu aplico o meu VG maior do que zero. Tá? Esse é o metal, esse é o isolante, esse é o semicondutor. O que acontece quando eu aplico um VG maior do que zero aqui? Cargas positivas. Cargas positivas se acumulam aqui nessa região, que vão chamar cargas negativas aqui para a esquerda. Então eles chamam cargas negativas para a esquerda, que são os elétrons,
Mas tem elétrons aqui, dopado tipo N, tem os elétrons aqui, então os meus elétrons vão começar a se acumular aqui na esquerda. Aqui eu tenho isolante em que eles não podem atravessar. Como que estaria um gráfico das cargas aqui? Se eu desenhar as minhas cargas, que nesse ponto eu tenho muitas cargas positivas, porque é um metal, eu vou chamar essas cargas de Q1, tá? Chamar aqui de Q1. E aqui eu tenho cargas negativas, em que eu tenho muitas cargas negativas aqui, e ao passo que nós vamos afastando, nós temos menos carga negativa. Então eu tenho basicamente aqui um comportamento exponencial. Tá? E aqui são as cargas, é a carga Q2, todas essas cargas integral dessa curva carga T2. Tá? O que acontece se eu aplicar uma tensão negativa? Tá? Se eu aplicar uma tensão negativa, em vez de puxar, eu vou empurrar o meu diagrama de bandas e o metal vai continuar retinho, porque ele é um metal, não tem campo elétrico nele, vai continuar retinho e o meu isolante vai passar a se curvar, mas agora para o outro lado, de maneira linear, porque o campo elétrico aplicado nele é linear. Logo, o meu semicondutor, da mesma maneira, vai fazer uma curvatura, mas não vai ser linear, porque eu tenho cargas livres nele. Como ele vai ficar? Esse modo de operação nós chamamos de acumulação. Assim que nós aplicamos carga negativa, cargas positivas, uma tensão positiva aqui, se acumulam cargas negativas aqui, por isso o nome acumulação. Essa acumulação é rápida. Eu tenho diversos elétrons aqui no meu tipo N. Assim que eu aplico cargas negativas aqui, rapidamente eu venho com os elétrons para cá. Então esse é um fenômeno rápido. E essa aplicação de tensão, eu não gasto nenhuma energia para fazer isso. Então é um fenômeno muito rápido, muito bacana de se utilizar, por também não gasta tanta energia, não tem tantas perdas nesse capacitor. Esse é o capacitor MOS e ele é controlado por tensão. Conforme eu aplico mais tensão aqui, eu regulo, eu vou ter mais cargas positivas aqui e mais cargas negativas acumuladas nesse lado. Vamos aplicar agora uma tensão VG menor que zero e ver o que acontece. Com a tensão VG menor que zero, eu vou empurrar aqui o meu diagrama de bandas para cima. Se eu aplico um VG menor que zero agora, o que acontece? O meu menor diagrama de elétrons, então energia negativa vai fazer o diagrama subir, então o meu metal vai ir para cima. Então tensão negativa vai para cima, eu vou ter uma energia do vácuo aqui e vou ter uma carga, duas cargas entre o meu isolante. Então vai ter um campo elétrico entre ele, o meu diagrama de bandas para ele vai se curvar. Vai se curvar da seguinte maneira. Vou ter aqui o meu material isolante. E aqui o meu semicondutor. Meu semicondutor também vai se curvar, mas eu tenho cargas móveis dentro dele. De maneira que a curvatura dele pode se dar com uma certa função não linear, de maneira não linear. Então eu venho aqui e eu tenho uma certa curvatura do meu material semicondutor, tá? Eu vou ter aqui um nível Fermi para o meu semicondutor intrínseco e um nível Fermi aqui do meu semicondutor. Esse é o nível Fermi do semicondutor. Energia de valência, energia de condução, EVAC. Tá? Nível Fermi para o meu metal. Aqui energia de condução. O que aconteceu aqui? Bom, quando eu apliquei uma tensão VG menor do que zero e eu empurrei meu diagrama de bandas para cima, agora o meu semicondutor intrínseco, a energia de Fermi dele, está quase chegando muito próximo do meu nível Fermi. Aqui é no equilíbrio térmico. Chegando muito próximo, nessa região, o meu semicondutor dopado tipo N passa a aparecer, a agir como um semicondutor
não dopado, passa a agir como um semicondutor próximo do semicondutor intrínseco, porque eu tenho um número muito pequeno de elétrons, eu tenho um número muito pequeno de elétrons já se aproximando com o número de lacunas. Vamos analisar o que acontece no nosso capacitor aqui deitado e esticado. Se nós fizermos um desenho, se nós desenharmos a função das cargas, como vão ficar? Eu tenho uma tensão negativa aplicada aqui, então aqui eu tenho elétrons, aqui eu vou ter os meus elétrons são vermelhos, eu tenho aqui os meus elétrons, e eu acumulo o que aqui? Bom, vamos pensar. Se eu tenho elétrons aqui, os meus elétrons vão sair para a esquerda. Eles vão na direção contrária do campo elétrico, tá? Eles vão para a esquerda. Se os meus elétrons saírem e eu jogar meus elétrons para a direita, se eu espantar os meus elétrons para a direita, o que vai sobrar aqui? Ao jogar meus elétrons para a direita, o que eles deixam? Bom, eu tenho um semicondutor em que eu dopei com elementos da quinta coluna. O elemento da quinta coluna tinha 5 elétrons, saiu um elétron que ficou carga livre, e o que ficou? Sobrou um íon positivo. Quando eu jogo os meus elétrons aqui para a direita, sobram os íons. O que fica? Íons. Os íons positivos. Íons mais, tá? Eu não tenho muitas lacunas disponíveis aqui no meu tipo N, sobraram uns íons mais. Como eu vou desenhar aqui? Vou desenhar uma função agora, novamente, a minha função de carga. Aqui eu tenho um alto número de cargas negativas, nós podemos chamar aqui de Q1, o conjunto dessas cargas, é uma carga Q1, Qzão 1, e aqui minhas cargas positivas. Como estão minhas cargas positivas aqui? Como que é a função aqui desenhada? Essa região que eu não tenho elétrons, eu tenho uma densidade constante de cargas. Então aqui eu tenho uma densidade constante de cargas positivas, tá? Mas aí começam a aparecer os elétrons. Assim que os elétrons começam a aparecer, eu começo a ter uma queda aqui das minhas cargas negativas, mas ela é uma queda exponencial e ela é abrupta, tá? Eu joguei os meus elétrons para a direita, tá? Essa queda é exponencial e abrupta. Então o que acontece é que eu posso fazer a consideração da região de depressão. O que acontece aqui é que eu posso fazer a aproximação de depressão. A aproximação de depressão, eu aproximo essa região para uma região retangular, em que eu tenho bem definida a minha região de depressão. Isso aqui é uma região que está depletada de portadores móveis. Então aqui é uma região de depressão, tá? Região de depressão. Tá? Uma região que está depletada de cargas é uma região de depressão. Essa aproximação, a aproximação da região de depressão ou aproximação de depressão, ela é muito boa. De maneira que, lembra que quando nós pegamos o nosso qualquer transistor, que nós temos aí um tipo N, P com um tipo N, nós aproximamos aqui uma região aqui bem definida em que eu tenho a depressão de carga, está depletado de portadores livres para se movimentar. O que acontece aqui, se eu deixar uma tensão mais negativa, tá? Se eu aplicar a tensão mais negativa, eu vou empurrar mais para cima o meu diagrama de bandas. O que pode acontecer? Vamos dar uma olhada no meu diagrama de bandas? Se eu empurrei mais para cima do meu metal, o meu isolante está mais curvado para baixo, tá? Se eu tenho meu isolante estando mais curvado aqui para baixo, como que o semicondutor, como que ele se comportaria? Ele ficaria assim. E agora eu tenho meu semicondutor. Como que ele está? Ele acompanha aqui a curvatura, tá? E assim fica o meu semicondutor. Aqui é EVAC, energia do vácuo. Aqui é energia de condução, aqui é energia de valência. Eu tenho um nível de Fermi para o semicondutor intrínseco aqui, que nós chamamos de EI. E o meu nível Fermi agora, como está no equilíbrio térmico, o meu nível Fermi é reto e eu tenho um nível Fermi dessa maneira. Esse é o nível Fermi do semicondutor. Desculpa, vou colocar uma setinha aqui.
Esse é o nível Fermi do meu semicondutor. O que aconteceu aqui? O que ocorreu? Olhem para cá com cuidado. Eu tenho aqui, nessa região agora, na interface entre o isolante e o semicondutor, ela se comporta agora como, veja, o meu semicondutor, a dopagem do meu semicondutor extrínseco, o meu nível Fermi, ultrapassou agora. Agora o meu nível Fermi do cristal está abaixo do nível Fermi do semicondutor intrínseco. Ora, agora aqui essa região se comporta como um cristal dopado do tipo P. Se comporta como um cristal dopado do tipo P. Cristal dopado do tipo P, eu tenho um maior número de lacunas, número muito maior de lacunas, do que o número de elétrons. Cristal dopado do tipo P, eu tenho um número maior de lacunas do que o número de elétrons. O que vai acontecer aqui então? Nessa dada região, eu vou ter agora, na minha função aqui de cargas, eu vou ter agora que eu tenho um pico aqui e depois a minha região de depressão, tá? Das cargas positivas. O que acontece? Esse pico, o responsável por esse pico são as lacunas. Agora eu começo a acumular lacunas aqui para a direita, o que vão me dar um pico de carga positiva aqui, que são as lacunas acumuladas para a direita, e depois vão sobrar os íons. Então, basicamente, eu tenho aqui, posso dividir em duas cargas. Aqui eu tenho uma carga Q2' das lacunas, e aqui eu tenho uma carga, posso desenhar aqui, Q2, duas linhas, tá? E o responsável por ela são os íons positivos, tá? Mas isso é no estado estacionário. Mas como aparecem essas lacunas aqui? O meu cristal é tipo N. Tipo N eu tenho um número muito alto de elétrons, mas um baixíssimo número de lacunas. Como eu tenho um baixíssimo número de lacunas, eu não posso ter uma acumulação de lacunas aqui na direita de maneira rápida. Como que se acumulam as lacunas aqui na direita? Como que podem se acumular? Bom, com que processo eu gero lacunas? Com que processo eu gero elétrons? Geração térmica. Então esse dispositivo, ele ainda está aquecido, ele está numa temperatura como, por exemplo, a temperatura ambiente, em que o elétron tem uma dada energia e eu tenho uma probabilidade, mesmo que exponencial, de alguns elétrons ir para a banda de condução. Quando esses elétrons vão ir para a banda de condução, eles deixam uma lacuna. Então a geração térmica aqui me faz gerar um elétron aqui na minha banda de condução, que me dá uma lacuna na minha banda de valência, tá? Com a minha tensão aplicada, o meu elétron passa a ir para a direita e a minha lacuna passa a subir aqui para a esquerda e ocupar essa região. Então esse processo, esse fenômeno é um fenômeno de geração térmica. Como esse é um processo de geração térmica, só exponencialmente algum elétron vai atingir energia o bastante para ir para a camada de condução. Como é excepcional essa energia, é uma energia que não acontece a todo momento. Ela é só aquele elétron que está numa energia muito alta, que excepcionalmente ele consegue vir para cá. Como é um evento excepcional e não acontece toda hora, é um evento térmico, esse processo de geração de colunas, de geração de lacunas, é um efeito lento. Esse modo de operação nós chamamos de inversão. Nós temos a inversão das cargas aqui no meu cristal topado tipo N. Tá? Eu tenho a inversão de cargas aqui nessa região. Tá? Mas o que nos fez curvar aqui o nosso diagrama de bandas? Tensão aplicada, campo elétrico aplicado. Tá? Campo elétrico é relacionado à tensão. Que tensão eu tenho aqui? Eu tenho VG, a tensão VG. Então a tensão VG que fez isso. Como eu desenho a tensão VG aqui? Ora, essa altura, essa diferença de potencial, essa subida aqui de potencial, ela está relacionada com o campo elétrico aplicado. Tá? Como que eu posso desenhá-la aqui? Essa altura é em energia. Se é em energia, lembra que energia eu preciso multiplicar o campo pela carga para me dar energia, para me dar joule. Então, se eu tenho aqui essa altura aqui,
toda essa altura aqui está relacionada com a tensão de gate que eu apliquei, com o VG que eu apliquei. Mas o VG precisa ser multiplicado por Q para dar em altura, em unidades de energia. Tá? Então o meu VG, tensão no gate, está relacionado aqui com esse potencial que foi criado, essa altura que foi criada. Mas eu também, lembrem vocês, que eu também tenho aqui essa diferença aqui de energia entre o condutor, energia de nível Fermi semicondutor intrínseco, nível Fermi para o meu semicondutor, também tem uma tensão relacionada. Lembra da junção PN? Eu tenho uma tensão relacionada a essa diferença de energia aqui também. Essa tensão aqui, normalmente em diagrama de bandas, nós mostramos aqui a tensão também em φ. Só que esse φ é φ minúsculo, lembra que a função trabalho é φ maiúsculo? Φ minúsculo vai estar em unidade de volts, tá? Isso aqui é tensão. Aqui o meu φ para o meu semicondutor vai ser φF. Nós vamos chamar de φF. Lembra? φ em unidades de tensão. Se ele está em unidades de tensão, para ser mostrado nesse gráfico, ele precisa ser multiplicado por carga, tá? Por carga elétrica. Então, QFF. QFF é essa altura aqui. Mas eu tenho uma outra altura interessante aqui. A minha outra altura interessante é a tensão que eu vou ter aqui nessa interface entre o óxido e o semicondutor. A altura que eu tenho aqui é a tensão que vai estar nesse ponto. Se eu pudesse aqui medir essa tensão nesse ponto, vai ser essa relacionada com essa altura aqui, multiplicada pela carga. Essa altura aqui, nesse ponto, vai ser... Eu posso medir essa altura aqui pela linha preta. Essa altura vai ser aqui, passando a minha linha preta. Passando mais minha linha preta aqui, eu tenho uma altura daqui para cá. Essa altura aqui, que eu tenho, vai ser relativa à tensão que vai estar nesse ponto. Vai ser, nós vamos chamar de φS do semicondutor, tá? Φzinho S é essa altura, mas como está em energia, vamos multiplicar pela carga Q, carga do elétron, tá? Eu tenho uma outra tensão, que é a diferença de tensão aqui que está no óxido. A diferença de tensão que eu tenho aqui no óxido, aqui o meu campo elétrico é uniforme, ele está retinho, eu tenho uma diferença de tensão aqui. A diferença de tensão que eu tenho aqui no óxido pode ser representada dessa maneira, em que eu tenho um ΔΦox, ΔΦ do óxido. Então a diferença de tensão que está aqui no óxido e aqui, claro, eu preciso multiplicar ela por Q para dar unidade de energia, tá? Vamos achar VG. Vamos achar VG, vamos fazer um cálculo agora para nós acharmos nosso VG. Então nós vamos ter que a minha tensão VG, ela vai ser igual tensão VG aqui, é uma subida de potencial. Eu vou ter o ΔΦ do óxido, vai ser o ΔΦ do óxido, que é essa diferença de tensão aqui, mais a tensão que está aqui, tá? Que vai ser φS, mais φS, tá? Com que está relacionado φS? Vamos usar a aproximação da região de depressão para achar o meu φS. Como que eu vou achar o meu φS? Olha, é o seguinte, para eu achar o meu φS, primeiro eu vou definir um eixo de coordenadas aqui, em que eu vou ter aqui é o meu eixo X, que ele cresce para cá. O meu eixo X é aqui, mas eu tenho a minha extensão da minha região de depressão. E aqui nós vamos considerar a aproximação de depressão, que a região de depressão é bem delimitada, em que eu tenho aqui o meu XD. Aqui o meu XD é a largura da minha região de depressão. A minha posição da minha região de depressão é XD. Bom, então o que eu vou ter?
Aqui nesse ponto eu tenho tensão zero, eu estou na referência e eu começo a aumentar a minha tensão aqui até que eu chego na tensão FS. Eu vou aumentando aqui. Então o meu campo elétrico aqui também é zero e eu começo a aumentar o meu campo elétrico até chegar aqui. Para escrever a tensão nós vamos precisar do campo elétrico. Como é o campo elétrico que está aqui nessa região? Aqui ele é zero, ele vem aumentando aqui até que nessa região ele é o máximo no meu semicondutor. Se eu considerar um volume de cargas, se esse volume é muito distante, nós podemos fazer uma aproximação que é o campo elétrico, ele é simplesmente igual à densidade de cargas, por área, em Coulomb por área, tá? Coulomb por área, aqui no meu volume seria essa área de secção aqui. Então nessa área de secção, qual que é a minha carga aqui, que eu tenho densidade de cargas por área aqui de secção. Densidade de cargas por epsilon, tá? Essa aproximação que nós podemos considerar. Nós podemos considerar essa aproximação quando aqui a minha distância é muito grande do meu volume de cargas. Mas aqui nós podemos considerar essa aproximação. Considerando essa aproximação, a minha permissividade, a minha permeabilidade aqui vai ser do semicondutor e sigma vai ser a minha densidade de cargas por área. Tá? Eu quero achar o campo elétrico em função de x. Meu campo elétrico em função de x vai ser E de x. E de x vai ser igual aqui. Qual que é a densidade de cargas? Aqui vai ser a concentração de dopadores que nós colocamos aqui, a concentração de íons que nós dopados aqui. Qual é a concentração de íons dopados aqui? Nd é a concentração de íons dopados no meu cristal tipo N, só que isso é a concentração de átomos dopados. Cada átomo vai sair com um elétron, então multiplico pela carga Q, tá? E na verdade isso eu vou dividir pelo epsilon do semicondutor. Epsilon do semicondutor, mas isso aqui é da densidade de cargas volumétrica. Essa densidade de cargas é por área, essa área da secção aqui. Qual que é a areazinha que sobra aqui se eu seccionar? Essa área, então, como aqui é volumétrico, eu preciso multiplicar aqui pelo meu x, pela minha distância x, tá? Se eu multiplicar a minha densidade de átomos dopados por carga Q, eu tenho a densidade de carga, só que ela é uma densidade de carga, aqui é uma densidade de carga volumétrica. Se é uma densidade de carga volumétrica, ela está em Coulomb por metros cúbicos. Tá? Se eu multiplico ela por x, pela distância x em que eu estou querendo calcular meu campo, eu vou ter, aqui eu corto com esse x, vai ficar ao quadrado, vai me dar aqui a minha densidade de cargas por área, a área da secção. Então eu vou multiplicar aqui pelo meu x. Qual vai ser o meu x aqui? O meu x vai ser xd menos x. O campo elétrico está na direção menos x, porque ele está apontando para o lado contrário de onde está x, então ele é negativo com relação a x, e ele é zero em xd. Ele é negativo e ele vai ser xd menos x. Tá? Se eu diminuo o meu x, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, o meu campo elétrico vai aumentando. Se eu diminuo o meu x, o campo elétrico vai ficando mais negativo. Agora, se x é igual a xd, dá zero esse termo e eu não tenho campo. Aqui em xd, meu campo elétrico é zero. Eu inverto aqui esses x e xd para tirar esse sinal negativo. Nós não gostamos do sinal negativo, nós queremos tirá-lo. Então vai ficar QND sobre epsilon s, x menos xd. Tá? Assim eu tiro o meu sinal negativo. Ora, eu quero tensão, não campo elétrico. Como que eu faço? A tensão é igual a campo elétrico vezes a distância em que ele é aplicado, d, por exemplo, d ou x. Aqui eu vou deixar d, mas na verdade isso aqui é uma integral. Isso aqui é aproximado, a integral v é igual, eu integro o campo elétrico em dx, tá? Eu integro o campo elétrico em dx
para possuir a tensão em volts, tá? Como que é a integral desse campo? Vamos desenhar aqui. Bom, a tensão aqui nesse ponto deve ser φs, que ali foi multiplicada por Q para dar energia. Então, o meu φs vai ser a integral do meu campo elétrico, que varia em x, dx. Integral do campo elétrico em dx. Quais são os limites de integração? Aqui eu começo a integrar em xd, porque atrás eu não tenho nada. Eu começo a integrar de xd até o meu ponto x. Eu de xd a x eu vou integrando o campo elétrico. Então, de xd até x, tá? Como que é essa integral? Eu integro aquela função. Ali nada depende de x, a não ser x menos xd, então eu posso escrever que é qnd dividido por epsilon do epsilon s vezes integral de xd a x do que? X menos xd dx. Tá? Essa é a integral. Essa integral, eu posso fazer uma manipulação aqui de variáveis, posso falar, y é igual a x menos xd. Só que se eu fizer essa manipulação, eu vou ver que aqui, vamos fazer essa manipulação de variáveis. Eu faço que y é igual a x menos xd. Qual que é, que é dx por dy? Qual que é a derivada de y com relação a x? Dá 1. Então, o dx é igual a dy. Essa integral não vai mudar nada. É basicamente a integral de x dx. Basicamente a integral de x dx. O que é a integral de x dx? Ora, a integral de x dx vai ser x ao quadrado sobre 2. Porque se eu derivar x ao quadrado sobre 2, o 2 cai e fica x. Então vou escrever essa equação aqui, meu φs. Só que eu tenho os limites de integração. Então meu φs vai ser o quê? Vai ser qnd sobre εs. Então vai ser x ao quadrado sobre 2. O sobre 2 eu ponho aqui e aqui eu vou pôr o x ao quadrado, que é x dx, meu x menos xd ao quadrado, desculpa, x menos xd ao quadrado. X menos xd ao quadrado sobre 2, tá? Nos limites de integração de xd a x. Xd a x, xd fica 0, então é só o x. Então eu coloco xd aqui, fica 0, então é só o x. Basicamente vai ser qnd x quadrado sobre 2εs. Achamos a minha tensão φs. Achamos a minha tensão aqui no local em que termina o semicondutor. Nesse ponto onde nós começamos o óxido do nosso capacitor MOS, achamos a tensão dele. Tá? Qual que é a próxima tensão que nós queremos achar? ΔΦ do óxido. Essa tensão aqui. Qual que é a tensão aplicada no dielétrico aqui do óxido? Qual que é a tensão aqui aplicada, né, no meu... Desculpa, aqui eu acabei de ver que eu desenhei errado, tá? É só aqui no óxido. É só aqui no óxido a minha diferença de tensão ΔXQ, tá? O meu VG realmente é aqui, ΔXQ é aqui, o resto está tudo certinho. Vamos calcular o ΔX no óxido, vamos calcular o ΔX no óxido. Eu vou apagar aqui, não se aborreçam. Apaguei essa parte para não atrapalhar. Na verdade, aqui vai ficar x menos xd ao quadrado. Bom, na verdade, o meu φs não é tudo isso aqui. Na verdade, isso não é nem φs, pessoal. Isso é só um φ de x. É um φ em tensão de x. Φ de x. Aqui, a tensão... Para o meu φ de x ser igual a φs, o que é φs? Φs é o campo elétrico aqui. A tensão nesse ponto. Para eu ter a tensão nesse ponto, eu vou calcular essa função em x igual a 0. Aqui termina o eixo x. Termina o eixo x igual a 0. Então, o meu φs
Na verdade, o meu φs vai ser essa função avaliada em 0. O sinal negativo aqui não importa, para o meu campo elétrico aqui eu defini o eixo x virado para cá, mas a minha tensão sobe daqui para cá. Nós vamos pegar só o módulo aqui. O meu φs, para ficar mais exato, é o módulo de φ de x igual a 0. Se eu estou no meu ponto, avalio essa função em 0, eu tenho o módulo dela, o meu φs. Então, o meu φs, nós vamos ter que o meu φs vai ser QND xd quadrado sobre 2εs. Achamos o potencial de tensão aqui nesse ponto. Falta o potencial aqui no dielétrico. Qual que é o potencial no dielétrico? Bom, como eu acho a minha queda de tensão aqui? Bom, primeiro eu tenho que achar o campo elétrico. Mas o meu campo elétrico aqui, ele é constante. Lembre, é uma curva linear no nosso diagrama de bandas. Indica que o meu campo elétrico é constante. No dielétrico, ao longo do dielétrico, o campo elétrico é constante porque eu não tenho cargas ali dentro. Então, se o meu campo elétrico é constante, basicamente o campo elétrico que vai atravessar aqui o dielétrico vai ser o mesmo campo elétrico que está aqui nessa interface entre o dielétrico e o semicondutor. Se nós temos uma interface, o que é igual em uma interface é o deslocamento elétrico. Numa interface, lembra do eletromagnetismo, o deslocamento elétrico é na direção normal, a interface, o deslocamento elétrico se mantém constante. Se o deslocamento elétrico se mantém constante, nós podemos colocar aqui, para calcular o campo elétrico no óxido, vai ser que o deslocamento elétrico no óxido é igual ao deslocamento elétrico no final do meu semicondutor. Tá? Deslocamento elétrico basicamente, o meu deslocamento elétrico é epsilon vezes o campo elétrico. Então eu tenho epsilon do óxido vezes o campo elétrico no óxido, vai ser igual ao meu epsilon do semicondutor vezes o campo elétrico do meu semicondutor aqui no final. Então nós podemos colocar o nosso campo elétrico no óxido como relacionado ao campo elétrico no semicondutor. Tá? Então nós podemos colocar aqui o meu campo elétrico no óxido. Vou colocar aqui, portanto, nós vamos ter que o campo elétrico do óxido vai ser relacionado com o meu campo elétrico no semicondutor. Vai ser epsilon S sobre epsilon do óxido vezes o campo elétrico no final ali no meu semicondutor. Mas nós temos o campo elétrico no final do semicondutor. Lembra da equação? Daquela equação do campo elétrico? Que nós integramos aqui? Lembra aqui da equação do campo elétrico? Aí, o meu campo elétrico aqui nessa região é o campo elétrico em x igual a 0. Então eu tenho que o meu campo elétrico aqui, nessa região, vai ser o campo elétrico para x igual a 0. Vai ser o meu campo elétrico aqui na minha interface. Tá? Então isso vai ficar epsilon S sobre epsilon do óxido vezes o campo elétrico na minha interface. O meu campo elétrico aqui para x igual a 0, ele era QND xd quadrado dividido por epsilon S. Tá? Dividido por epsilon S. Tá? Mas lembrando, qual que é a tensão aqui no óxido? Qual que é a tensão no óxido? A tensão no óxido, nós temos que a tensão ela é relacionada pelo campo, qual o campo elétrico com essa fórmula. A tensão é igual ao campo elétrico vezes d de distância. Então, o delta Φ, que é em volts, no óxido, vai ser campo elétrico no óxido vezes a distância. Nós chamamos essa distância aqui de T do óxido. Vocês vão ver muito essa distância, esse T óxido, porque nós temos isso no transistor. Então, nós chamamos aqui essa distância, a essa distância nós chamamos de T do óxido, que é a distância aqui que nós temos entre esse capacitor que nós temos aqui. Tá? Que é o capacitor do transistor MOS também. Aqui Tox vezes Tox. Tá? Essa é a distância Tox. E vou apagar esse D para não confundir, só para vocês lembrarem da fórmula. Nós vamos ter aqui, substituindo então o meu EOX lá, nós vamos ter que delta Φox vai ser igual a Tox vezes isso aqui. Vezes isso aqui, Tox sobre epsilon ox vezes
o epsilon do semicondutor vezes Q ND XD quadrado. Desculpa, cancelo aqui o meu epsilon S com o epsilon S aqui, vai sumir o meu epsilon S. Deixa eu escrever de novo. Sumir o epsilon S, então vai ficar QND XD quadrado, tá? Mas o que parece isso aqui? Isso é comum? Ao que isso parece? Vamos olhar. Lembra que a capacitância de um dado capacitor, se eu quero saber a capacitância do capacitor que eu pego no laboratório, o que eu faço? Eu faço o epsilon desse capacitor dividido pela distância entre as placas paralelas, tá? Capacitância vai ser o epsilon do dielétrico do capacitor que tem lá, depende do dielétrico, dividido pela distância. Então aqui eu tenho o inverso da capacitância, distância sobre dielétrico. Então essa capacitância é a capacitância do óxido, muito discutida depois também. Então isso aqui vai nos dar esse termo aqui, essa parte do termo vai nos dar 1 sobre Cox, tá? Que é a capacitância do óxido. Vai nos dar 1 sobre Cox. Tá? Esse outro termo, ele está relacionado com o meu φS, Ele está relacionado com o meu φS. Qual que é a relação desse termo com φS? Desculpa, o meu XD aqui ao quadrado? Corrijam aí, por favor. Por favor, é XD, não é XD ao quadrado, tá? XD ao quadrado não me confundir com a fórmula do campo elétrico. Vocês têm aí anotado a fórmula do campo para x igual a zero, vocês já devem ter notado. É XD, não é XD ao quadrado, tá? O meu ΔΦ do óxido, então, vai ser relacionado à capacitância do óxido que eu tenho aqui no meu dielétrico, que também vai aparecer mais para frente, com o meu φS. Ela tem uma relação com φS. Como nós escrevemos φóxido em função de φS? Porque nós queremos derivar a função da tensão por φS. Vamos achar esse termo aqui. Esse termo aqui, pessoal, ele é parecido com isso, mas o XD ele não está ao quadrado. Como ele não está ao quadrado, nós temos que fazer uma continha aqui. Vamos calcular o XD ali. O meu XD, só o XD vai ser φS vezes QND dividido sobre QND φS multiplicado por 2 epsilon S, vou escrever melhor, 2 epsilon S φS, 2 epsilon S φS, primeiro dos termos que nós conhecemos mais, o termo que nós conhecemos mais primeiro, que é o 2 epsilon S φS dividido por QND. Só isso? Não, faltou o quadrado, tá? Faltou a raiz quadrada. Então aqui eu tenho XD multiplicado por QND. Ora, para eu multiplicar por QND, eu multiplico por QND dos dois lados, QND vezes QND, mas o QND para entrar na raiz, ele entra como raiz quadrada de QND ao quadrado, ele entra como ao quadrado, então esse termo aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 epsilon S φS QND, tá? QND ao quadrado, córtico de baixo, QND. Esse é o termo que nós temos aqui. Vamos reescrever o φ do óxido, então. Eu vou escrever aqui ele nesse canto da lousa, vou apagar essa parte, essa região. Então eu vou ter que o meu ΔΦ do óxido vai ser 1 sobre Cox multiplicado por raiz quadrada de 2 epsilon S φS QND φS. QND φS. Esse é o meu ΔΦ do óxido. Então eu vou escrever o meu VG em função de φS, em função da tensão aqui no final do semicondutor. Vai ser VG
é igual a φs mais um gama que multiplica a raiz quadrada de φs. Então eu vou ter mais um gama que multiplica a raiz quadrada de φs. Tá? Qual vai ser o meu gama aqui? Olha, o meu gama aqui, gama vai ser igual então 1 sobre C óxido, só para registrar, 1 sobre C óxido, 2 epsilon S, QND na raiz quadrada. Tá? Esse é o meu gama. Tá? Mas essa é a função que nós queríamos. Essa é o nosso VG, a tensão no gate expressa na tensão aqui no final do meu semicondutor. Por que eu quis expressar em termos de φs? Por que eu quis expressar em termos de φs? Vamos dar uma olhada de novo no nosso diagrama de bandas para saber o porquê. Nós estamos operando na região de inversão, tá? Mas existe uma consideração que é a região de operação de forte inversão. Vocês vão ver que lá nos nossos transistores, quando nós estivermos lá no nosso transistor MOSFET, no MOSFET nós só consideramos o que acontece depois da forte inversão. Vamos definir aqui então o que seria uma forte inversão. Na minha forte inversão, lembra do meu diagrama de bandas? Eu tenho aqui, esse em vermelho é o meu nível Fermi, e eu tenho o meu nível Fermi aqui, em preto, que é essa curva aqui, é o meu nível Fermi do semicondutor. Tá? A forte inversão é que quando eu aplico uma tensão bastante para que essa região aqui na interface, no semicondutor, seja tão tipo P quanto no material volumétrico é tipo N. Seja tão tipo P na interface quanto aqui é tipo N. Essa é a minha forte inversão. Forte inversão. O que é a forte? Na minha forte inversão, essa região do semicondutor aparenta ser tão tipo P quanto aqui é tipo N. Tão tipo P quanto aqui é tipo N. E quanto a isso, isso significa que essa distância aqui, lembra que era φf essa distância? Lembra lá, olha nos nossos desenhos anteriores, por gentileza, se vocês olharem lá, nós vamos ter aqui que essa distância era φf multiplicado por Q para dar em energias. Mas essa distância é φf, tá? Aqui energia. Essa distância é φf. O que seria essa distância aqui na região de forte, na região de forte inversão? Por uma forte inversão, essa distância aqui, seria φf também. φf também. Aqui seria φf. Aqui é tão φf quanto aqui é φf. Então, o meu φs, que é a altura daqui até aqui, vai dar um φf, outro φf. Então, o meu φs, agora, lembre-se que o nosso φs era considerado daqui dessa região até aqui o semicondutor intrínseco. O meu φs agora, na região de forte inversão, ele vai ser 2φf. O meu φs, para forte inversão, eu tenho que ele vai ser 2φf. Então eu posso mudar nessa equação, no lugar de φs, eu coloco 2φf, porque φf é conhecido. O meu φf, ele depende do meu material. Meu φf é conhecido. O meu VG, ele passa a ser o quê? O meu VG, ele passa a ser 2φf mais gama raiz quadrada de 2φf. Tá? Eu consegui definir a minha tensão VG em função do meu φf do semicondutor para forte inversão. Para forte inversão é isso que é definido. A tensão, achamos a tensão no gate com relação a φf, que é aqui para forte inversão. Aqui multiplica por quê, tá? Aqui eu multiplico tudo por quê
para dar na altura de energias. Eu preciso, no caso do nosso transistor MOSFET, vocês vão ver que eu preciso, no mínimo, da forte inversão para eu começar a conduzir uma corrente aqui bacana pelo transistor. Então a forte inversão vai ser tida como a tensão, a condição mínima para eu começar a ter uma corrente palpável. Então o meu VG nós vamos chamar que vai ter um threshold. Esse threshold vai ter um limiar. Esse limiar vai ser o quê? Vai ser a minha tensão mínima que eu aplico aqui no caso do meu transistor, aqui no nosso caso no capacitor MOS, vai ser a tensão de limiar, a tensão de threshold, a tensão de limiar VT0 linha, vai ser a tensão mínima que eu aplico aqui nesse terminal para eu ter uma região de forte inversão. Tá? Para eu ter uma forte inversão, a tensão mínima vai ser VT0 linha. Essa tensão é legal. A tensão mínima que nós vamos ter para obter a forte inversão. Qual seria a tensão mínima para obter a forte inversão? Poderíamos falar, seria essa, um VG igual a 2φ0 mais gama raiz quadrada de 2φ. Danger, cuidado. Cuidado porque tem algo que foi deixado na lousa desde o começo da aula para isso. Nós assumimos duas coisas importantes que elas não são reais. O que nós assumimos? Não há mecanismos de geração extra de cargas livres dentro do nosso MOS. E o que acontece é que na interface entre o óxido e o semicondutor, eu termino o cristal do semicondutor, começa a interface em que eu acabei o cristal do semicondutor, isso faz com que lá na interface possa ter uma geração de cargas extra aqui nessa região. Segundo cuidado, nós assumimos, para fazer os cálculos de maneira mais fácil, que φm é igual, φzão M é igual a função trabalho do metal igual a função trabalho do semicondutor. Isso não é realidade. No entanto, se nós doparmos aqui, quando termina o nosso óxido, começa o nosso silício, nós fizermos nós doparmos ali naquela região com um certo nível de dopagem que nós queremos, nós conseguimos encaixar φzão M igual a φzão S, tá? Mas então nós temos duas considerações que nós vamos ter aqui, que foi a assunção de banda plana, tá? Então o que nós temos aqui é que eu vou ter a minha tensão mínima para eu entrar em forte inversão vai ser esse meu VG mais uma tensão que foi assumida para nós termos banda plana, uma tensão de banda plana, tá? Mais esse 2φf mais gama raiz quadrada de 2φf. 2φf. Desculpa. 2φf. Essa é a tensão de limiar para nós conseguirmos ter a forte inversão. Nós vamos ver quando nós entrarmos em MOSFET que essa tensão de limiar, para nós termos a forte inversão, nós vamos chamar de tensão de limiar, após a qual nós vamos ter uma corrente considerável do nosso transistor. Antes da tensão de limiar, nós vamos ter uma corrente tão considerável. Tá? Ok, mas se nós analisarmos aqui, nós temos uma carga. Nós vamos ver quando nós formos lá para o MOSFET que nós vamos calcular a carga da nossa região ali do nosso canal, que nós vamos chamar de canal, que é onde vai conduzir corrente. Mas não precisa pensar nisso, mas a carga que nós vamos ter aqui, depois desse limiar, depois da forte inversão, se eu começo a aplicar mais tensão, a carga extra aqui que nós vamos ter, Qinv, carga depois da inversão, vai ser igual a capacitância aqui do óxido, COX, a capacitância do óxido, COX, multiplicada por a tensão em excesso que nós temos depois do limiar. Então a tensão de gate que eu tenho a mais do meu VT0. Essa é a carga de inversão, a carga que nós temos aqui acumuladas com uma tensão maior que a tensão de limiar. A carga extra acima da carga já gerada aqui para a forte inversão é a carga de inversão. Tá?
Então nós aplicamos uma tensão, chegou na tensão de limiar. Após isso, a carga que é formada aqui vai ser esse QINV, que é capacitância do óxido vezes carga é capacitância vezes tensão. A tensão extra, que é além do meu limiar, VT0. Nós vamos ver que para o nosso transistor MOSFET, o princípio de funcionamento dele, a ação que nós temos do nosso MOSFET, está fortemente ligada com a tensão aplicada a ele acima da minha tensão de limiar, acima da forte inversão, é o que nós consideramos para os cálculos do MOSFET, do nosso transistor MOSFET, tá? Abaixo nós temos uma certa carga, mas nós vamos ver que os parâmetros estão mais associados para o que nós temos acima da forte inversão. Mas abaixo da forte inversão nós já temos uma carga acumulada. E o que acontece com essa carga? Bom, o comportamento do nosso transistor vai ser mais dependente do que eu tenho além da forte inversão da tensão, que eu aplico além da tensão de limiar. Mas antes da tensão de limiar, abaixo da tensão de limiar, eu tenho uma certa carga, eu tenho um certo funcionamento do meu transistor abaixo da tensão de limiar, que é o funcionamento, a operação do transistor em tensão abaixo de tensão limiar. Operação de sublimiar. O que acontece quando eu tenho uma tensão abaixo do nosso limiar mais conhecido, que é o VT0? Eu tenho uma operação do transistor abaixo do limiar, tá? Agora nós vamos para o nosso transistor MOSFET.